quando você tem uma geladeira muito próxima do seu fogão, essa água enfraquece a energia do fogão, enfraquece a energia do fogo. Então você fica com aquele sentimento de que você, nossa, mas eu tenho tanto potencial, a minha família tem tanto potencial para progredir, para ser bem financeiramente, mas eu não sei o que acontece e a gente não consegue progredir. Bruna, tem como corrigir a geladeira em frente ao fogão? Tem sim, tá? Qual que é a questão? Como eu falei para vocês, né? O nosso fogão, ele representa a energia de prosperidade, de dinheiro da nossa casa. E a energia do fogão é a energia do fogo, né? Quando a gente tem a nossa geladeira ou a pia muito próxima do nosso fogão, isso diminui a energia do fogo. A geladeira, a pia tem muita água, né? Você liga a torneira e cai água. A geladeira também tem muita água, porque é o gelo ali, né? Para deixar ela gelada, então é toda a água ali, né? Então, quando você tem uma geladeira muito próxima do seu fogão, essa água enfraquece a energia do fogão, enfraquece a energia do fogo. Então você fica com aquele sentimento de que você, nossa, mas eu tenho tanto potencial, a minha família tem tanto potencial para progredir, para ser bem financeiramente, mas eu não sei o que acontece e a gente não consegue progredir. Eu já me senti assim, porque eu estava formada em administração de empresas, então eu julgava que eu sabia cuidar muito bem do meu dinheiro. A minha namorada também era uma baita de uma vendedora, muito boa profissional, e a gente trabalhava e não conseguia ter dinheiro, não conseguia ter uma estabilidade financeira, né? Era muito instável. E a gente ficava se perguntando, meu Deus, mas a gente tem tanto potencial, a gente é tão esforçada, a gente trabalha, a gente não fica jogada no sofá, né? A gente trabalha, a gente se esforça. Eu empreendo desde os meus 21 anos. Quando eu tinha 21 anos, eu trabalhava em 2 locais. Eu empreendia, eu acordava 5 horas da manhã para ir servir café da manhã para os atletas de canoagem que treinavam em Curitiba. Aí depois eu ia para o banco, eu trabalhava no HSBC. Depois do banco eu ia para a faculdade. Depois da faculdade eu ia para o mercado fazer compra. E eu sentia que eu me esforçava e a prosperidade não vinha. E eu não conseguia entender por que não vinha, né? Então eu me sentia muito capaz, me sentia muito esforçada, mas não vinha prosperidade. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque a pessoa, ela tem essa energia da prosperidade enfraquecida dentro de casa. Na época, eu tinha exatamente isso. Eu tinha uma pia do ladinho encostada com o meu fogão, né? Então enfraquece. A geladeira, ela causa exatamente a mesma coisa. Então, como é que a gente pode corrigir isso? A gente pode corrigir com o ciclo dos elementos. Dentro do Feng Shui, dentro da técnica do Feng Shui, existem várias pequenas técnicas. O Feng Shui é uma técnica e dentro existem vários pequenos módulos, fases, né? Então tem o Bagua, tem o reforço dos 3 segredos, tem os 5 elementos, tem as ativações, tem as correções, né? Então, o ciclo dos 5 elementos é uma coisa fascinante, gente, muito, muito, muito bacana, que você pode fazer muitas correções. E o mais legal do ciclo dos 5 elementos é que geralmente você faz as correções só com os móveis que você já tem na tua casa, os móveis ou as decorações. Então, com a almofada que você tem na sua casa, com manta, com, enfim, com objetos que você tem na sua casa, você dispõe eles nos lugares certos para eles fazerem o ciclo de evolução. Então, como é que funciona esse ciclo dos 5 elementos, tá? Existem 5 elementos da natureza que os chineses tratam, né? Ó, a correção de pia que vocês estão me perguntando e de geladeira é a mesma que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Então, existem os 5 elementos: terra, água, fogo, metal e madeira. Existem o ciclo de construção desses elementos. Então, por exemplo, a água, ela dá força para a madeira, né? Você coloca a água e as plantas, que são a madeira, crescem. A madeira dá força para o fogo. Você joga a madeira no fogo, o fogo cresce. O fogo, ele dá força para a terra. O fogo queima, vira cinza, se junta à terra e dá mais força para a terra. A terra dá força para os metais. Porque os metais nascem dentro da terra. Então é ali que eles se formam, que eles têm os nutrientes para se formar. E os metais, eles vão se formando dentro da terra e vão abrindo espaço, sucos, para a água nascer. Então, o metal da água dá força para a água, né? Então, é o ciclo de força dos elementos.
E existem os ciclos de destruição, né? Então, por exemplo, a água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira suga os nutrientes da terra e a terra barra a água, né? Então é o ciclo de destruição. Então o que a gente acabou de identificar aqui? Que o nosso fogão ele está muito próximo ou da pia ou da geladeira, que tem elemento água. A água apaga o fogo. Então a gente usa o ciclo do fortalecimento. Então, beleza. A água apaga o fogo. Então como é que eu posso ajudar isso? Eu posso colocar algum elemento de madeira entre o elemento que está representando a água e o elemento que está representando o fogo. Por quê? A água alimenta a madeira e a madeira alimenta o fogo. Então, ao invés da água da geladeira ou da água da pia estar enfraquecendo a energia do seu fogão, ela vai estar fortalecendo, dando mais força para a energia de prosperidade da sua casa, tá? Então, qual que é a solução? Você colocar objetos de madeira entre a tua geladeira e o teu fogão ou entre a tua pia e o teu fogão. E aí isso vai estar dando mais força para o seu fogão, porque a água alimenta a madeira e a madeira, consequentemente, alimenta o fogo.